Ele vai acentuar as críticas num livro de 2009, um livro bastante importante, inclusive do ponto de vista empírico, né? Sociologia empírica, que é o seu livro A Ralé Brasileira, em que há um capítulo em que ele retorna a crítica aos nossos clássicos, dizendo o seguinte: são leituras liberais pseudocríticas, né? Ele usa a expressão que tanto Sérgio Buarque quanto Faoro emanaria deles a expressão dele, charminho crítico. Me parece que é algo que vai além do charme. Mas, de toda forma, né, o Gessé acrescenta aqui um outro elemento. Ele passa a fazer algo que o último livro dele, me parece, o faz mais intensamente, que é a análise da corrupção. A denúncia, melhor dizendo, né, da corrupção como quase um subproduto da tese do patrimonialismo. Não é? E ele escreve o livro, sai em 2009, era aquele contexto, né, que nós sabemos do julgamento do Mensalão no Supremo. Para o Gessé, a temática da corrupção no Brasil adquiriu uma dimensão que ele chama de folclórica, né, em que se veria, sobretudo de uma grande parte da população na classe média, em especial, né, como a origem dos nossos males, né, e não como algo, diz ele, congênito ao capitalismo. Onde há capitalismo, há corrupção, né, mas que, por força dessa tese entranhada na nossa maneira de perceber o mundo, e daí o seu sentido ideológico, né, deformaria a nossa percepção da realidade. Portanto, o problema está não apenas no gigantismo do Estado, mas naquilo que o gigantismo em si acarreta, os desmandos, os desvios, a corrupção, né. O Gessé vai dizer ainda, né, que tanto Sérgio Buarque quanto o Faoro fazem um mau uso do conceito de patrimonialismo. Porque, para ele, Gessé, o conceito de Weber de patrimonialismo, cito literalmente, é um conceito inaplicável ao Brasil dos séculos XIX e XX. Ele continua, né? Patrimonialismo não pode existir num contexto de economia monetária avançada. O patrimonialismo seria um conceito histórico aplicável apenas a determinados casos históricos específicos, sobretudo na China pré-moderna, né? Bom, na verdade, aqui se revela talvez a pressa do crítico, não é? A hermenêutica, evidentemente, como qualquer outra forma de análise, né, ela tem um alto potencial de deixar evidente lacunas, contradições, né, mas, exatamente por ser um trabalho que exige um enorme cuidado filológico, às vezes, né, ela pode incorrer em problemas, né. Quando a gente toma o texto do Weber, o capítulo sobre patrimonialismo, fica absolutamente evidente para qualquer pessoa que já o leu que o patrimonialismo em Weber não é um conceito histórico, é um tipo ideal, né? O conceito histórico é determinado fenômeno se manifesta num contexto específico e não podemos generalizá-lo, né? O tipo ideal, por sua própria natureza, é um tipo abstrato, né, que nos permite, como no caso das 3 formas de dominação do Weber, dominação tradicional, dominação burocrática, dominação racional legal, podem ser aplicados em N momentos da história, mas isso vale para o patrimonialismo, para Weber. E aí eu cito, que diz ele, Weber, no capítulo sobre dominação patrimonial. O patrimonialismo é compatível com a economia de subsistência e com a economia de troca, com a constituição agrária pequeno-burguesa e a de senhorios territoriais, com a ausência e a existência da economia capitalista. Poderia dar inúmeros outros exemplos, mas não vou cansá-los com isso. Para que essa evocação aqui? Né? Não é simplesmente um cuidado de fazer justiça aos autores, mas a mostrar o seguinte: não há nada que impede, a partir da perspectiva de Weber, aplicar o patrimonialismo, não apenas a sociedade brasileira do século XIX, não apenas a sociedade brasileira do século XX, também a sociedade brasileira do século XXI. Não apenas a contextos pré-capitalistas, também a contextos capitalistas. Não é? Então,
há alguns problemas que nós podemos apontar. Na crítica daquilo que o Gessé chama de uma sociologia da inautenticidade brasileira, ou ao suposto conservadorismo que essas análises teriam em si. Não é? Primeiro, já disse, o personalismo não é um conceito diretor em raiz do Brasil. Né? Basta uma leitura cuidadosa do livro, isso se evidencia, como admitamos, patrimonialismo em favor. Segundo ponto, né, o Sérgio Buarque, com relação a Weber, ele comete digamos, uma infidelidade. Isso foi apontado pelo próprio Faur em artigo, inclusive. Né? O Sérgio Buarque deriva o patrimonialismo, que ele cita de maneira relativamente rápida, numa página apenas do seu livro. Né? Ele deriva o fenômeno patrimonialista do familismo, dessa força, né, que essa instituição central na nossa sociedade, e na nossa talvez mais que em outras, haja vista o discurso dos deputados domingo passado, né, esse papel central da família junto a nós, e possivelmente por força de compensação, porque onde a relação com as instituições é sempre eivada de desconfiança, de insegurança, em que a gente pensa se as leis pegam ou não pegam, né, o que sobra? A única coisa que sobra é a família. Daí essa enorme centralidade que ela adquire no cotidiano, no discurso e na prática dos brasileiros. De toda forma, o Sérgio Buarque não é fiel a Weber ao derivar o patrimonialismo do familismo. Não é? E isso está efetivamente correto, mas o Gessé não está atento a isso, não. Um terceiro ponto, não é? Raiz do Brasil, sobretudo na primeira edição, deixa cristalino que Sérgio Buarque, em 1936, nada tinha de liberal. Nada tinha de liberal. Não é? Recentemente, já foram escritos trabalhos importantes a respeito, eu destacaria um artigo do Leopoldo Weisbord, na Revista Brasileira de Ciências Sociais, em que essa dimensão está muito bem analisada. Né? Não é verdade, né, que o patrimonialismo seja em Weber um conceito histórico. Já disse, é um tipo ideal. É um fenômeno que se manifesta, como ele próprio diz, né, em várias épocas, em várias circunstâncias, em sistemas, né, de produção diferentes. Quinto, o tema da corrupção, ao contrário do que Gessé possa imaginar, está presente na obra de Weber. E, aliás, associado ao fenômeno patrimonialista. Não é? Weber não construiu uma sociologia da religião, mas podia tê-lo feito, sobretudo nas últimas partes de Economia e Sociedade. Ele faz uma análise do sistema, isso está presente também em Política como Vocação, do sistema político norte-americano no século XIX, que ele conhecia bem pela leitura das obras de um psicólogo amigo dele, que se radicou em Harvard, chamado Hugo Münsterberg. Né? Münsterberg tem um livro enorme, em 2 volumes, sobre os Estados Unidos, publicado em 1902, que Weber conhecia bem, onde faz uma análise do spoils system. Não é? O que era isso, basicamente? O sistema político americano, no 19, ele tinha pouca coisa diferente do sistema político brasileiro hoje. Não é? Tanto é que o spoils system também era chamado de patrimonial system, né? Sistema patrimonial. Ou seja, um político é eleito e uma quantidade enorme de cargos é negociada e utilizada, né, segundo seus interesses, para satisfazer a sua clientela e por aí vai. Até que a reforma do Civil Service fosse feita nos Estados Unidos, né, a reforma do serviço público, reforma institucional, né, garantisse, então, uma burocratização do sistema. Mas isso para dizer o seguinte, para Weber, né, faz incontáveis referências ao fato de que esse sistema, tal qual estava estruturado nos Estados Unidos do 19, né, ele favorece o fenômeno da corrupção. Por razões estruturais, não por razões morais. Não é? Quer dizer, a corrupção ela é um dado do sistema, exatamente porque, né, o serviço público ainda não foi racionalizado
tal como Weber conhecia, né, da reforma do serviço público na Alemanha, a profissionalização do funcionalismo alemão, que tinha acontecido bem antes, até, aliás, anterior a Bismarck, né? Então, esse é um ponto, né? Corrupção não é um tema moral em Weber, é um fenômeno social. Esse fenômeno social, como qualquer outro fenômeno, pode ser reduzido a causas. E muitas dessas causas são de natureza, sim, institucional, né? E há em Weber uma relação direta entre patrimonialismo no sistema político e corrupção, né? Isso, não vamos investir muito tempo em citações, mas qualquer um de vocês, ao pegar o segundo volume de Economia e Sociedade, poderá fazê-lo, né? E, por fim, esse é um outro ponto importante, mas aí eu já estou ultrapassando os nossos autores, tanto Sérgio quanto Faoro. Para me focar na análise pós-weberiana, poderia dizer, já que Gessé também presta muita homenagem à obra do Weber, né? O fato que Gessé não reconhece a ética enquanto uma potência social, eticidade enquanto uma potência social específica, ou seja, como uma força social, né? Basta lembrar, e Weber fala isso na Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, que o capitalismo moderno é totalmente diferente da ganância econômica. A ganância existiu em todas as épocas da história. O capitalismo moderno, e o que ele chama de espírito do capitalismo, significa uma moderação, uma disciplinarização desse desejo de ganho, irrefreado de ganho, né? Então, nesse sentido, para Weber, né, o que ele chama de o uso do termo ética não é simplesmente, não é casual no livro, né? A ética capitalista significa, sim, um processo de disciplinarização, inclusive para o capitalista, né, ao lidar com a riqueza, né? Trabalho diligente, né, mas um não gasto, né? Ganância não é sinônimo de capitalismo, ou seja, esse elemento de natureza valorativa, se a gente usar a linguagem então do Hegel, eticidade é, sim, uma potência, uma força social. Então, nesse sentido, a gente tem talvez ter um certo cuidado ao olharmos as manifestações de alguns setores da sociedade, né, para os quais a corrupção aparece como um elemento detonador da ação política, ou da participação, ou da tomada de posição, não é? Ela é efetivamente, né, inclusive do ponto de vista weberiano, né, um fenômeno a ser sociologicamente talvez mais bem abordado e não caricaturado, né, como uma forma de fuga do problema fundamental, como uma forma de demonização do Estado, ou como uma mera consequência, né, de um liberalismo irresponsável, né? Eu espero que meu tempo não esteja muito avançado, Luiz, mas eu já me estendi bastante. Eu vou apenas fazer uma rápida referência ao Flusser. Eu não quero cansá-los, por isso eu vou ser sintético, né? Wilhelm Flusser, o livro já está esgotado, mas qualquer um encontra na internet, né? F-L-U-S-S-E-R, Flusser, Fenomenologia do Brasileiro. Esse livro tem uma passagem bastante perturbadora, mas eu diria, não sei se o Faoro chegou a conhecer, mas se conhecesse, talvez subscrevesse. Em que Flusser escreve o seguinte, num capítulo muito inspirado chamado Defasagem. O brasileiro pensa ahistoricamente, até e especialmente se interessa por história. É uma formulação aparentemente paradoxal, perturbadora. Eu devo admitir que o livro, em muitos momentos, dá para entender, naquele contexto dos anos 70, Brasil ame ou deixo, que ele tem optado por não publicá-lo e que a publicação tenha sido póstuma. Seguramente muitas outras colocações do Flusser poderiam nos perturbar, não é?
Mas a literatura etnológica está repleta de exemplos, né, de sociedades com uma baixa sensibilidade para o histórico. Né? Na linguagem do historiador, nós diríamos uma consciência histórica não plenamente desenvolvida. Não é? Consciência histórica é uma construção social, é um produto social, ela não é inata. Não é? Ela não, a consciência temporal, sim. A consciência de tempo, evidentemente, mas não a consciência histórica. Há uma passagem ainda, uma frase que eu lembro aqui de cabeça, em que ele diz: o brasileiro é um tipo ahistórico não primitivo. Claro, nós não somos primitivos, somos uma sociedade moderna, uma sociedade estruturada em moldes perfeitamente análogos à dos outros países do Ocidente, mas, para ele, esse europeu que chega aqui, mora 30 anos no Brasil, não era um desavisado, né? Foi professor do ITA, né, de filosofia, foi um dos inovadores da filosofia da técnica, né, um dos iniciadores desse campo de investigação, bem conhecido pelos semiólogos lá fora, enfim. Mas o Flusser, ele... a cada vez que... A minha primeira leitura, devo confessar, muito tempo atrás, me provocou uma reação muito indignada, quase. Mas, por força do convite, revisitando lá o Faoro, me pergunto se não há uma grande convergência entre aquilo que o Faoro chama de congelamento, essa pouca dinâmica histórica em razão de uma relação nossa não muito aproblemática com o mercado, essa força transformadora por excelência, basta ler o Manifesto Comunista, não é? Esse potencial, essa caixa de Pandora quase, não é? Que uma vez aberta transforma o mundo à sua volta. Enfim, há aqui uma similitude dos pontos de vista, não é? Eu diria mais. Gessé, curiosamente, se situa numa longa tradição no brasileiro, do pensamento social do brasileiro, que é o antiliberalismo. O antiliberalismo é uma fortíssima tradição no pensamento social brasileiro, eu diria desde os anos 30, pelo menos. Vamos relembrar. Sérgio Buarque, não é? A primeira edição do livro, espero que vocês possam um dia ter essa curiosidade, não é? Mas as citações eu poderia multiplicá-las, está muito evidente. Caio Prado Júnior, né, um autor marxista, não é preciso dizer muita coisa a mais. Gilberto Freire, talvez dos três, aquele mais próximo do liberalismo em certo momento, mas basta lembrar que ele foi quase que um ideólogo oficial do salazarismo, né? Por isso muito mal visto em Portugal durante muito tempo. Então, Freire talvez também não seja um excelente exemplo. Autores importantes brasileiros de ontem e de hoje, Roberto Schwartz, Emília Viotti da Costa. A análise do liberalismo no Brasil sempre tende a ser uma análise crítica no sentido de desqualificá-lo como um fenômeno, no campo das ideias, inautêntico. Por que no século XIX? Porque como é que aqueles políticos do Império poderiam ser liberais no Império escravista? Ora, o cristianismo graçou no mundo escravista, nem por isso deixou de ser cristianismo. Não é? Então, é preciso ter uma visão mais dilatada no tempo, e eu diria que o nosso antiliberalismo tem história, não é? Mas é uma história monocórdica. Não é? E o Gessé, ao meu ver, se enquadra nela. E digo isso porque talvez isso fosse importante para que nós pudéssemos livrar o termo desse peso excessivo que o termo ganhou entre nós. Exatamente, porque no pensamento social brasileiro, o liberalismo ele é, sobretudo, uma farsa. E penso aqui, talvez, se o fato de nós não termos um centro político estruturado no Brasil, não é? Nós temos partidos bem estruturados, ou pelo menos com alguma estrutura ideológicos no campo, nos extremos. Mas o campo intermediário, que seria o campo liberal por excelência, e que eu identifico na Inglaterra com muita facilidade, eu identifico nos Estados Unidos com facilidade, basta dizer que os democratas norte-americanos se definem como liberais, basta dizer que o Partido Social Democrata alemão se define como liberal de esquerda. Não é? Talvez
nós pudéssemos refletir um pouco mais a respeito disso, desdemonizando o termo, não é? Sobretudo porque, já dizia Norberto Bobbio, coisa que, aliás, foi reafirmada por dois grandes autores marxistas brasileiros, Leandro Conder e Carlos Nelson Coutinho: não há ideal, não há democracia viva no sentido pleno sem diálogo com a tradição do liberalismo político. Ela se alimenta desse ideal e ela desaparece quando esse ideal deixa de estar presente. Bom, eu acabei me adiantando, mas passo a uma rápida conclusão, né? Eu diria, então, que a obra de Sérgio Buarque de Holanda e de Faoro, em que pese uma maior, uma menor filiação com a obra de Max Weber, em que pese uma dimensão mais ensaística, menos ensaística, em que pese eventuais infidelidades teóricas, não é? Continuam clássicos para nós, porque, efetivamente, a sociedade brasileira mudou menos do que nós gostaríamos. Não é? E eu tenho certeza que, no nosso senso comum, qualquer um de nós é capaz de perceber boas, infelizmente, muitas más continuidades, não é? Que continuam presentes à nossa volta, não apenas no campo político, claro, evidentemente, no âmbito da gigantesca e escandalosa desigualdade que há entre as classes sociais no Brasil, não é? Mas, eu diria, esses livros não teriam permanecido como clássicos se a sociedade brasileira tivesse tido uma dinâmica histórica mais contundente, né? Mais intensa. Eu apenas rememoro aqui, né, aquele livro fantástico do Leandro Conder, sua tese de doutorado, A Derrota da Dialética, em que ele identifica o mesmo elemento na tradição da esquerda brasileira. Ele diz: a esquerda brasileira, muitas das suas derrotas políticas se advêm do fato de que ela não pensa dialeticamente. Não é? O nosso marxismo predominante, ele era um autor marxista, não é? É manco. Não é? Ele incorpora Hegel apenas no âmbito das menções, mas não da estrutura do pensamento. Não é? Ele diz, Leandro Conder, né, chegou à conclusão de que uma das causas das sucessivas derrotas políticas da nossa esquerda reside no fato de que ela, a esquerda, sempre teve dificuldade de pensar dialeticamente, ou seja, cito Conder, apreender a realidade na sua mudança incessante, no seu constante processo de transformação. E agora, digo eu, nos trópicos, o pensamento marxista parece ter sido vítima de uma espécie de desidratação teórica que o levou a abrir mão da dialética e a colocar no seu lugar, diz Conder, uma filosofia cientificista da história. Conder chega à conclusão que os efeitos dessa derrota da dialética, eu cito novamente, se estendem, de certo modo, até os nossos dias e condicionam, em maior ou menor medida, a história ulterior do marxismo no Brasil. Traduzindo suas linguagens numa linguagem mais direta, pode-se dizer, digo eu, que o marxismo chegou no Brasil, mas não o materialismo histórico. Pois, na nossa tradição marxista, faltavam precisamente aquela perspectiva dialética, aquele Sturches-Denken, que Droysen, tal como Marx e Hegel, né, exercitaram. Bom, em síntese, é o que eu tinha para apresentar para vocês, né. Em alguns momentos eu ultrapassei, talvez, a promessa inicial, mas espero que, na discussão, a gente possa elucidar alguma coisa que ficou em aberto. Obrigado. Agradecer ao professor Sérgio, achei fantástico, acho que deu muito o que pensar, e eu vou abrir o microfone para quem desejar fazer uma pergunta. Enquanto as pessoas se preparam, eu vou rememorar aqui um pouquinho que na década de 70, quando eu estudava História, eram dois autores clássicos já, claro, mas que não era muito estudado, exatamente porque a gente parece que tinha um véu marxista, vamos dizer assim, né, na historiografia brasileira e dentro, principalmente, da academia.
E é por aí que eu pergunto para você, eu não participei da universidade, né, não fui professor universitário, mas você essa construção de tipos ideais e a dialética, né, a dualidade presente no trabalho, principalmente do Sérgio Buarque, de pessoal, impessoal, trabalho, aventureiro, ela dá conta de explicar, ela subsiste hoje, ela tem seguidores, vamos dizer assim? Como é que você vê isso? Assim, e ao contrário, como você disse, essa mensagem muito antiliberal, a historiografia marxista ainda impera? Como é que é isso? Bom, começar pela primeira questão, talvez. O tipo ideal para Weber é um instrumento, né? Ele é uma ferramenta. A natureza dele é heurística, quer dizer, os conceitos, pela sua própria natureza, eles são destituídos de conteúdo, eles são pura forma. Por que ele tem que ser destituído de conteúdo? Exatamente para garantir a sua aplicabilidade em diferentes circunstâncias sociais. Não é? É evidente que o patrimonialismo brasileiro do século XXI não há de ser o mesmo do Brasil colônia, que não há de ser o mesmo do patrimonialismo chinês ou norte-americano no século XIX. Não é? Mas o conceito em si permite estabelecer alguns traços estruturantes comuns nessas realidades e que são recorrentes, daí a sua importância. A isso, Weber associa uma perspectiva histórica, sempre. E, nesse sentido, eu diria, tanto Weber quanto o Raimundo Faoro foram extremamente fiéis, né, já que, para Weber, a sociologia, a ciência da sociedade, e não pode deixar de ser, histórica. Exatamente porque vai ser na dinâmica do processo, né, que os mecanismos sociais entram em ação e que os conceitos vão demonstrar a sua efetividade. Não é? Então, veja, a perspectiva histórica, mas a ferramenta em si é a histórica, nesse sentido, né, que são os tipos ideais. São, enfim, ferramentas conceituais, Kant não os definiu de forma diferente. Com relação à presença, né, desses autores e mesmo de quão importantes eles se fazem diante por exemplo, de uma corrente mais filiada ao marxismo, são momentos, né? Eu diria que quando você fez sua graduação nos anos 80, como eu próprio, um pouco depois, havia uma presença muito forte, né, do pensamento marxista, de muitas coisas de extraordinária qualidade, se nós pensarmos no pensamento marxista britânico, na grande escola histórica marxista de Hobsbawm, de Thompson, de Christopher Hill. O melhor marxismo foi produzido em países liberais, há que se dizer, não é? Os marxistas ingleses, os marxistas sociais norte-americanos, o marxismo italiano, não é? Com algumas honrosas exceções russas e polonesas, não é? Que também chegavam a nós. Naquele contexto, veja bem, as pessoas que estudaram no UFMG há mais tempo seguramente se lembram de um grande professor chamado Baese. Qual era o primeiro nome dele? Carlos Eduardo Baese. E o Baese foi meu professor no primeiro período. E ele disse, eu vou dar um texto para vocês lerem, mas se alguém perguntar qual foi o professor que mandou ler, vocês não me denunciem. Era um texto do José Guilherme Melchior. Então, vejam, autores como Melchior, brilhante. Melchior simplesmente apresentou o público intelectual francês a Foucault. Ele foi o primeiro autor de um livro na França sobre Foucault. Escreveu um doutorado sobre orientação de Lévi-Strauss, escreveu um doutorado sobre orientação de Ernst Gellner. Foi o único participante brasileiro do primeiro grande simpósio internacional sobre Weber em Londres. O único brasileiro presente com texto sobre Weber. E um outro autor, um segundo que eu me esqueci agora. Enfim, ler Gilberto Freire era impossível. Não é? Quer dizer, Freire começa a ser reabilitado, vamos dizer assim, ele tem lá suas culpas no cartório, evidentemente, como um ator político, mas negar a genialidade de um livro como Casa Grande Senzala é prova de desinteligência. Não é? Então, a seletividade ideológica, eu acho que ela não fez bem
há gerações inteiras. Foi o meu caso, possivelmente foi o seu. Quem não fez um esforço pessoal para ultrapassar essas barreiras e conhecer esses autores, seguramente não os conhece até hoje. Eu diria que na América Latina, num continente marcado por tantas evidentes desigualdades do ponto de vista socioeconômico, né, escandalosas desigualdades, né, o marxismo nunca vai deixar de ser influente. Eu diria, porque ele é uma necessidade. O que muitas vezes prejudica, eu acho, a maneira como o campo intelectual organiza suas discussões, não é que muitas vezes nós pensamos canonicamente. Os autores são canonizados, e a canonização nada mais é que um mecanismo de evitar a história. Não é? O que está canonizado se tornou absoluto, ele deve ser seguido, ele deve ser posto em prática, ele não deve ser questionado. Não é? Então, isso, infelizmente, é recorrente no Brasil, não apenas uma colonização da literatura marxista, mas da não marxista, da Foucaultiana, da bourdieusiana e assim por diante. Né? Infelizmente, na nossa universidade, muitas vezes os professores se identificam, ou os alunos, muitas vezes, identificam os professores a quem eles vão procurar para fazer um mestrado. Bom, fulano trabalha com Bourdieu. Né? Fulano trabalha com Elias. Né? Então, não cite um autor errado com um professor errado. Isso é um pouco da nossa cultura intelectual, não é? Mas, volto a dizer, há momentos. Não é? Sérgio Buarque de Holanda e Faoro, eles, até pelo pertencimento político de um campo progressista, não é? Eles não lhes foi denegado influência e o reconhecimento que efetivamente a obra deles merece. Não é? Mas o contexto muda, às vezes, de maneira muito rápida. Não é? E, às vezes, autores que têm um papel muito importante desaparecem do rol de leituras, enfim.